Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma aula da nossa matéria de discipulado cristão. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você receber avisos quando eu postar novos vídeos e dá um like no vídeo para que o YouTube possa divulgar o nosso canal e nós possamos continuar edificando vidas através dos estudos bíblicos e teológicos que colocamos neste canal, tá bom? Nós vamos agora, meus irmãos, para a nossa 7ª aula da nossa matéria de discipulado cristão, tá bom? Hoje nós vamos falar a 11ª atitude que nós devemos tomar depois que aceitamos a Jesus como Salvador. Os irmãos sabem que nós já estamos há algumas aulas falando das atitudes que devemos tomar depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo. E a 11ª atitude é a atitude de louvor e gratidão constante pela nova vida, tá bom? Agora que você já conhece a Cristo e está desfrutando de uma nova vida com Ele, você deve ser intensamente grato e louvá-lo pela nova vida, tá bom? Eu quero usar como base aqui, que eu já ia me esquecendo, Isaías capítulo 63, versículo 7. Eu volto a pedir aos irmãos, como eu sempre peço, que acompanhem as nossas aulas com a Bíblia, para que você possa ler as referências bíblicas, tá bom? Isaías 63, versículo 7 diz assim: As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo a sua misericórdia e segundo a multidão das tuas benignidades. Então, aqui é alguém dizendo assim: eu vou louvar a Deus e mencionar as benignidades do Senhor por tudo que Deus já havia feito. A mesma coisa deve acontecer comigo e com você. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos agora desfrutando de uma vida abundante, porque a vida abundante, ela não é somente do porvir. A vida abundante, ela já pode e deve ser desfrutada nesta vida, tá? Então, você deve viver uma vida de constante louvor e gratidão a Deus. Foi desfrutando disto que o apóstolo Paulo, ele disse que nada poderia separar ele do amor de Cristo Jesus. Foi desfrutando disto que ele entoou esse cântico, porque lá em Romanos capítulo 8, quando a Bíblia menciona esta frase que eu acabei de dizer a vocês aqui, é Paulo cantando um cântico de louvor, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela nova vida. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 61, e o versículo de número 7, a Bíblia diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Isto aqui, meus irmãos, é Deus dizendo para mim e para você que em lugar de toda a vergonha que tivemos, de toda a humilhação que passamos, na antiga vida que levávamos, porque a vida sem Deus, ela é uma vida vergonhosa, ela é uma vida humilhante, porque o diabo, ele nos escraviza, ele nos humilha. Agora que você tem a Cristo, você agora vive uma vida nova, uma vida diferente, uma vida digna de um cidadão do céu. Então nós devemos louvar, bendizer constantemente a Deus por isso. Ainda que você esteja passando por alguma luta, você desfruta da alegria do Espírito Santo em sua vida e então você sempre terá muitos motivos para louvar a Deus e ser grato por esta nova vida, tá bom? Eu quero citar aqui agora alguns motivos pelo qual você, como crente, deve louvar a Deus. Alguns motivos, tá? Pelo qual eu e você, como servos de Deus, como crente, devemos louvar a Deus pela nova vida que temos.
Primeiro, é porque você não é mais escravo do pecado, tá? Antes você era escravo do pecado, fazia inúmeras coisas erradas, era escravo de vícios. E por quê? Porque você era escravo de Satanás, escravo do pecado, o pecado lhe dominava, o pecado conseguia lhe vencer, tá bom? Mas agora não. Agora você pode até sofrer a tentação do pecado, mas você não é mais escravo do pecado. Você não é mais dominado, subjugado pelo pecado. Você agora pode resistir ao pecado. Isso é motivo de louvarmos a Deus, de agradecermos a Deus, porque Ele nos libertou de algo que ninguém poderia nos libertar, somente Ele, tá? Em segundo lugar, o segundo motivo pelo qual você deve louvar a Deus pela nova vida é porque você não está mais debaixo da condenação eterna, tá bom? Você agora tem uma vida eterna em Cristo Jesus, vida abundante, como eu disse, em qualidade e em durabilidade, tá bom? Porque antes, quando não conhecíamos a Cristo, quando não havíamos entregado a nossa vida a Cristo, nós estávamos debaixo de uma condenação eterna. Ah, pastor, talvez você diga, mas eu era tão bonzinho, eu não fazia mal a ninguém, eu não roubava ninguém. Justiça humana não salva. Se justiça humana salvasse, não precisava Jesus morrer na cruz, porque tem muita gente boa na terra. A nossa salvação custou um preço do sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Então, independente se você era honesto, se você fumava, ou se você não fumava, se você bebia ou se você não bebia, independente da vida que você levava, você estava debaixo de condenação eterna. Você só passou a ter uma condição de salvo quando você confessou a Jesus como Salvador. Isso é motivo de louvar a Deus, de glorificar a Deus, porque é uma salvação que foi comprada com sangue e que só Ele poderia fazer isso por nós, ninguém mais. Terceiro, você deve louvar a Deus pela nova vida, porque agora você desfruta de uma comunhão com Deus, de um relacionamento restaurado. Você fala e Ele te ouve, você fala, Ele te escuta, Ele te responde, Ele te orienta, Ele te guarda, Ele guia os teus passos, Ele te leva por um caminho de paz. Tudo por quê? Porque agora você tem um relacionamento com Ele. Então, todos os dias, nós devemos ser gratos a Deus, louvar a Deus, expressar a nossa alegria por essa nova vida. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui o assunto, glória a Deus, eu quero citar agora quais são as maneiras que você tem para louvar a Deus e expressar a sua gratidão. Nós já vimos por que devemos louvar a Deus. Agora nós vamos ver quais as maneiras que nós temos de louvar a Deus e expressar esta gratidão por Ele. Primeiro, testemunhando as pessoas à sua volta, as pessoas que convivem com você, acerca do que Cristo fez na sua vida. Quando eu testemunho a alguém o que Cristo fez na minha vida, eu estou sendo grato a Deus, eu estou louvando a Deus e expressando a minha gratidão. Alguém precisa saber o que Deus fez na sua vida. Quando você disser, você vai estar glorificando a Deus e mostrando para aquela pessoa que o Deus que mudou a sua vida pode mudar a vida dela também. Segundo, você pode louvar a Deus, expressar a sua gratidão, testemunhando também na igreja, para a edificação da fé de todos, tá bom? Você deve, de vez em quando, estar lembrando a igreja, falando à igreja o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, como a sua vida foi transformada. Terceiro, você pode louvar a Deus e expressar a sua gratidão louvando a Deus na igreja com louvores e principalmente na sua casa, fazendo dela um lugar da habitação de Deus. Então, quando você faz os seus afazeres, seja no seu trabalho,
ou na sua casa, onde você estiver, e você louvar a Deus, cantar hinos, você também expressa sua gratidão a Deus através do louvor, tá bom? Você também pode expressar seu louvor e a sua gratidão a Deus convidando outras pessoas para se achegarem a Cristo, para irem à igreja onde você serve a Deus. Quando você convida alguém para ir à igreja, ou você fala de Jesus para alguém, você está expressando sua gratidão a Deus por tudo que Ele fez por você, tá bom? Então a minha orientação para você que entregou a sua vida para Jesus é esta, tá bom? Seja grato, louve a Deus constantemente. Saiba de uma coisa, você alcançou algo muito grande que dinheiro nenhum pode pagar. Porque a Bíblia diz que por mais rico que um homem for, ele não pode pagar o valor de uma alma. E você ganhou essa salvação de graça, pela graça. Graça é um favor imerecido. Então nós temos muito que agradecer a Deus por isso, tá bom? Agora, meus irmãos, nós vamos falar da 12ª atitude que você deve tomar depois que você confessa Jesus como seu Salvador. Qual é a 10ª atitude? Manter uma vida de comunhão com a igreja. Com a comunidade aonde você serve a Deus, tá bom? Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 46. Atos capítulo 2 e o versículo de número 46. Acompanhe com a sua Bíblia. Está escrito assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, esse texto bíblico aqui, irmãos, está nos mostrando que a igreja primitiva, ela era formada por um grupo de crentes que costumavam frequentar a igreja, tá? Era um grupo de pessoas que iam para o templo, para a casa do Senhor, para a sinagoga. Eles iam todos os dias buscar a Deus e também se reuniam em suas casas para louvar a Deus, para cultuar a Deus. Você que entregou a sua vida para Cristo, você precisa fazer isso também. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, nós notamos que eles não faziam isso porque eram forçados, tá? Eles faziam isso porque sentiam prazer em servir ao Senhor. E isso também é gratidão pela nova vida. Prazer de servir ao Senhor, de ter comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim: mas eu não entro para a lei de crente, porque é assim que as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Evangelho falam. Eu não entro para a lei de crente porque senão eu vou ser obrigado a ir à igreja. E eu disse para essa pessoa: eu sirvo a Deus há muitos anos e nunca fui obrigado a ir à igreja. Ele disse: então por que você vai? Eu digo: porque eu tenho prazer em servir ao Senhor. Porque eu tenho prazer em cultuar a Deus, em oferecer a Ele a minha adoração. Eu tenho prazer em mostrar para Ele que eu sou grato pela nova vida e é muito bom ter comunhão com os meus irmãos, tá? O versículo 46 do capítulo 2 de Atos que lemos diz que eles eram perseverantes em frequentar a igreja. Ou seja, eles eram participativos. Você tem que ser participativo. Se você é mulher, tem um departamento de mulheres na sua igreja, você precisa fazer parte. Se você é um varão, é um homem, tem departamento de varões na sua igreja, você precisa fazer parte. Se tem departamento de jovens na sua igreja e você é um jovem, você precisa fazer parte. Você tem que se envolver. Foi Deus que colocou lá. Lá é uma comunidade onde as pessoas se edificam mutuamente. Você vai edificar alguém com o que você disser, com a sua maneira de servir a Deus, e a pessoa vai te edificar também.
Então você não pode se fechar para as amizades dentro da casa de Deus. Pelo contrário, você tem que fazer amizades, tá bom? A igreja, meus irmãos, ela não é formada por parede. As paredes, elas são o templo, mas a igreja é formada por pessoas. Eu e você formamos a igreja. E Deus quer que o que façamos para Ele, nós façamos com prazer. Então não se sinta forçado a ir ao culto. Ah, porque o pastor disse que tem escola dominical 9 horas da manhã no domingo, eu trabalho a semana toda, vou ter que acordar cedo para ir para a escola dominical, eu tenho que trabalhar e chegar na quinta-feira e ir para o culto. Não, irmão, você não é obrigado, não se sinta forçado. Faça isso por gratidão a Deus. Até porque tem muitos de nós que virávamos à noite nos bailes, bagunçando, bebendo, e hoje que serve a Deus não quer acordar cedo para ir para a escola dominical aprender a palavra. Tem que aprender a palavra, meu irmão, tá bom? Hoje, devido ao estilo de vida que nós vivemos, já não tem mais culto todos os dias, tá? Eu sou filho de um pastor que tem 40 anos de ministério, e quando eu era criança, adolescente também, eu lembro que naquele tempo a igreja tinha culto todos os dias. E todos os dias os crentes estavam na igreja. Hoje não tem mais, tá? Hoje os cultos são 2 ou 3 vezes na semana. Porém, tem aqueles que só vão aos domingos para a igreja. Tem aqueles que estão sempre ocupados para servir a Deus. Ah, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. E às vezes, até os que vão aos domingos, vai um domingo e falta 2. Volta outro domingo, falta mais 2. Não, irmão. São pessoas que já perderam o verdadeiro sentido de servir. Já não sabem mais o que é servir a Deus. Não tem comunhão com a igreja. Não são participativos, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Presta bem atenção. Naquele dia, naquele grande dia, o dia do juízo, o dia da prestação de contas, Deus vai cobrar de cada um de nós, tá? Naquilo que fomos omissos, naquilo que fomos irresponsáveis, naquilo que nós fomos negligentes, Deus vai cobrar de nós. Então, meu conselho a você que está começando agora a sua carreira cristã, seja participativo na igreja onde você congrega, tá bom? Glória a Deus, seja participativo. Outra coisa interessante que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que bons relacionamentos, amizade, companheirismo, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento da sua carreira cristã. Isso é fundamental, tá bom? Você precisa ter comunhão com os irmãos, procurar aproximar-se dos irmãos da igreja, convide os irmãos para ir à sua casa, né? Aquela pessoa que tem mais comunicação com você, convide ele para ir à sua casa, convide para tomar um café, para almoçar. Você também vai receber convites de irmãos para ir à casa deles. Vá, faça amizade, se reúna, mas não se reúna para falar mal de ninguém não, tá? Porque tem gente que se reúne para falar mal do pastor, se reúne para falar mal do outro irmão, se reúne para conversar coisas que edificam, para falar da palavra, para falar das coisas novas que Deus está fazendo na sua vida, tá bom? Porque nós somos um corpo, tá? E o corpo, irmão, que é a igreja, tem Cristo como a cabeça. Cristo é a cabeça desse corpo. Porventura a sua mão direita fala mal da sua mão esquerda? Não. O seu pé direito fala mal do seu pé esquerdo? Não. O seu nariz fala mal da sua boca? Não. O seu ouvido fala mal do seu olho? Não. Por quê? Porque todos fazem parte de um mesmo corpo e um precisa do outro. Tem muita coisa que eu vou pegar e eu não consigo pegar só a mão direita, só com a mão direita. Ela precisa da mão esquerda. O olho direito precisa do olho esquerdo. Os nossos membros, um precisa do outro. Assim também é na igreja do Senhor. Todos nós fazemos parte de um corpo e precisamos uns dos outros. Então, eu quero finalizar
essa 12ª atitude aqui, dizendo para você o seguinte: seja companheiro, ajude, estenda a mão, seja participativo, seja responsável com a sua igreja, vista a camisa, tá bom? Soe a camisa se precisar, dê a sua contribuição e Deus te recompensará grandiosamente, tá bom? Nós vamos agora para a 13ª atitude, e esse é o último assunto que eu quero tratar nessa aula de hoje, que é a 13ª atitude que você tem que tomar depois que você aceita Jesus como seu Salvador. Entregar-se por completo. Salmo 37 e o verso 5, a Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus não se agrada de nada superficial, tá? Deus não quer que a sua entrega seja limitada. Deus não quer você pela metade. Deus não quer você cocheando em 2 pensamentos ou com o pé em 2 barcos. Deus não quer você em cima do muro. Deus quer você por inteiro. Ele quer que a sua entrega seja completa, sem reservas. Nos nossos dias, eu como pastor preciso te dizer isso. Eu vejo muita gente na igreja com vida dúbia, pessoas divididas, que não sabem o que realmente querem, que querem dar uma parte de si a Deus e outra parte para o mundo. Não faça isso. Sua vida só vai mudar se você se entregar por completo. Cristianismo é como um rio que não vai dar certo se você ficar molhando as pontas dos pés. Você tem que mergulhar de cabeça. É o rio da graça. Você tem que mergulhar de cabeça. Sua entrega tem que ser completa. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o grau da entrega de cada um. Deus sabe. Deus sabe se você está se entregando de verdade ou se você está dividido, cocheando em 2 pensamentos, tá? Agora eu quero dizer uma frase para você que eu gostaria que você gravasse e nunca mais esquecesse dessa frase. O grau da nossa renúncia é o grau da nossa entrega. Se você renunciar pouco, isso significa que você está se entregando pouco. Se você renunciar muito, isso significa que você está se entregando muito, tá? E se eu renuncio pouco, pouco eu me entrego e aí não tem como Deus trabalhar na minha vida. Sabe por quê? Porque para tudo há um preço a ser pago. E a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? A Bíblia diz, foi Jesus que disse, Jesus contou uma parábola dizendo que um construtor, ele não vai iniciar a construção de uma casa sem primeiro avaliar os gastos que ele vai ter para construir aquela casa. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, o Evangelho traz muitos benefícios, mas o Evangelho também tem as suas exigências. E a pergunta é, você está disposto a atender às exigências do Evangelho? Deus não vai ficar disputando você. Deus não vai ficar disputando sua vida com outras pessoas, com outras coisas, com as coisas do mundo. Não. Deus deseja que a sua entrega seja total. Não há espaço para concorrências. Deus não aceita concorrências. Com Deus é tudo ou é nada. Tá entendendo? Então, se você não sente prazer em servir a Cristo, então você precisa nascer de novo. Você precisa passar pela cruz de Jesus Cristo. Porque quem realmente nasceu de novo, ele tem prazer em servir a Cristo. Ele sente alegria em fazer a obra de Deus, tá? Ele tem vontade de se esforçar pelo reino de Deus. Essa pessoa que realmente passou pela cruz, ela crucifica o velho homem para viver uma nova vida na presença de Deus.
tá? Então, se Deus exigir uma grande renúncia de você, saiba que a sua conquista no reino também será muito grande. Se Deus exigir, eu costumo dizer o seguinte: Deus nunca vai pedir para mim largar alguma coisa se Ele já não tiver preparado coisa melhor. Quando Deus pedir para você renunciar a alguma coisa, é porque Ele já preparou coisa melhor para você. Então, ainda dentro desse assunto, eu quero pedir a você que você responda, por gentileza, responda essas 4 perguntas a você mesmo. Tá? Não precisa responder para mim, não. Responde para você mesmo. Qual a importância da sua vontade para você? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo. Segunda pergunta: qual a importância da vontade de Deus para você? Presta atenção. Primeiro você vai perguntar qual a importância da sua vontade para você. Agora você vai perguntar qual a importância da vontade de Deus para você, tá? Agora você vai perguntar qual a vontade mais importante, é a de Deus ou é a sua? Aleluia! E a quarta pergunta que você vai responder é essa: que tipo de adorador você é? Você é aquele adorador de meia tigela, que as suas vontades são prioridades e as de Deus não? Ou você é um verdadeiro adorador que é capaz de abrir mão das suas vontades para priorizar a vontade de Deus? Tem gente que quer servir a Deus, mas ele quer colocar na frente de Deus as suas prioridades. Então, eu até vou para a igreja, mas comigo eu faço isso, eu faço aquilo, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas e a vontade de Deus? Onde é que fica? Por que a sua tem que ser prioridade e não a de Deus? Tá? Então, eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: dê a Deus o que você nunca deu e Ele dará a você o que você nunca teve. Tá bom? Deus quer que a sua entrega seja total. É Ele que vai te ajudar a descobrir qual a sua vocação. E é Ele que vai te usar na área que Ele mesmo escolheu para te usar. Ele vai te vocacionar e vai te usar em alguma área. Então você não pode ser um adorador só de palavras. Você tem que ser um adorador que realmente se entregue à vontade de Deus e diga: eis-me aqui para fazer a sua vontade. Tá bom? Então, eu quero concluir esta aula dizendo a você o seguinte: expresse o seu louvor e a sua gratidão a Deus pela nova vida. Seja grato, mas demonstre isso com as palavras e com as atitudes. Segundo, mantenha uma vida de comunhão com a igreja. Seja participativo, se envolva, tá bom? E, em último lugar, entregue-se por completo. Nunca fique em cima do muro. Cristianismo de quem está em cima do muro é cristianismo falido. Não pode ser assim. Sua entrega precisa ser total. Nós precisamos estar constantemente disponíveis para Deus e para o seu reino. Tá bom? Deus te abençoe. Eu quero dizer a você, novamente, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like nesse vídeo, tá bom? E clica no sininho lá também para você receber avisos quando eu postar as próximas aulas, tá bom? Estamos preparando outros assuntos também para estar falando aqui no canal e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima aula.